Vamos, tudo, se de fato, então, tudo é para a glória de Deus, tudo... Meus queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo de número 5, versos de 1 a 4. Mateus, capítulo 5, versos de 1 a 4. Nós estamos agora dando sequência à nova série expositiva da palavra de Deus, que temos nos cultos da manhã, além da série também do culto da noite. Pela manhã, as bem-aventuranças, e à noite, o livro de Gálatas. Mateus capítulo 5, versos de 1 a 4. A igreja, por favor, se coloque em pé, em reverência à palavra do nosso Deus, e leiamos juntos, até o verso 4. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Pai, nós nos colocamos na Tua presença, ansiosos, desejosos, de receber aquele alimento, o único, que satisfaz a nossa alma, Jesus e a palavra de Jesus. Abençoe-nos, ó Pai, nós lhe pedimos isso, por meio dele, amém. Podem se assentar, meus irmãos. Queridos, deixa eu só marcar aqui o meu tempo. Muito bem, meus irmãos, se você tivesse a oportunidade de fazer um projeto pessoal que assegurasse a você felicidade, um projeto com 8 metas que você gostaria de alcançar e então você seria uma pessoa feliz, quais seriam as 8 metas que você estabeleceria nesse seu projeto? Com certeza, alguns iriam colocar uma vida profissional bem-sucedida. Outros iriam dizer também uma boa renda, um bom patrimônio. Alguns iriam colocar casar, ou um bom casamento, filhos, saúde hoje em dia, né? Também é importante. Enfim, lazer, condições de ter um bom lazer, uma vida tranquila, com qualidade. Quais seriam os 8 elementos prioritários no seu projeto de felicidade pessoal? É disso que trata o Sermão do Monte, especialmente nessa sua abertura, quando Jesus tratou das bem-aventuranças. Por isso eu disse 8, porque são 8 bem-aventuranças que nós temos aqui, e por meio da experiência dessas bem-aventuranças, alguém finalmente, certamente, encontra a felicidade. São padrões totalmente distintos, o padrão que Jesus estabelece no Sermão do Monte e o padrão e a mentalidade do nosso mundo, da pessoa comum que não conhece a Jesus, não tem com ele ainda uma aliança. E o Sermão do Monte, ele tem essa característica que amarra tudo o que Jesus ensinou. Em todo tempo Jesus está contrastando como é a vida da pessoa, da família, de uma comunidade que está debaixo do governo de Jesus, do seu governo gracioso, em contraste com aqueles que estão fora do reino de Cristo, do governo de Cristo. Portanto, uma mentalidade cristã e uma mentalidade não cristã, secularizada, pagã, como era na época de Jesus, e não é muito diferente nos nossos dias. E fazendo então essa série de contrastes, nós chegamos aqui na bem-aventurança do choro. O choro abençoado. Existe um choro abençoado, nos diz a palavra de Deus. Bem-aventurados, abençoados, divinamente felizes, são aqueles que choram. Parece meio que absurdo isso, né? Dizer que felizes são os infelizes, mas a gente vai entendendo isso aqui aos poucos, na exposição da palavra de Deus, mas é bem isso mesmo. Felizes são
os infelizes, pelo motivo que a palavra aqui nos apresenta. O choro, meus irmãos, é uma experiência de todos nós choramos, de alegria, de tristeza, mas existem choros que são inconsoláveis, choros que não há consolo, não há nada que conforte, como por exemplo o choro das mães em Belém, quando Herodes mandou assassinar, um verdadeiro genocídio infantil, todas as crianças até 2 anos de idade foram assassinadas a mando do rei Herodes, enciumado pela competição ou ameaça de um novo rei nascendo, que era o Senhor Jesus. O texto bíblico de Jeremias e depois nos evangelhos diz que se ouvia um choro inconsolável, porque aquelas crianças já não mais existiam. Uma característica do choro inconsolável é que não há mais nada a fazer, não há remédio para a tragédia que acontece, para os problemas, as lutas e os sofrimentos. E nesse mundo nosso amaldiçoado existem muitos choros assim, choros inconsoláveis. Felizmente, para nossa edificação, nas bem-aventuranças nós encontramos ou aprendemos de um choro abençoado. Abençoado porque para ele há remédio. Abençoado porque para esse choro existe consolo. E qual que choro é esse? Feliz, a palavra quer nos ensinar, o Senhor Jesus nos deixou isso, feliz é quem chora pelo pecado. Não ficará sem consolo, não ficará sem o conforto da parte de Deus. Vamos então abordar aqui 2 verdades sobre esse choro abençoado. A primeira delas é que esse choro ele é consolável para os arrependidos. A bem-aventurança aqui em Mateus 5,4, não está falando do choro por causa dos problemas da vida, das tragédias, das mortes, do luto, do desemprego, das decepções amorosas, da falta de saúde. Não é disso que está falando. Claro que vai chegar um dia, quando toda essa ordem mundial, como nós a conhecemos, for substituída, né, pelo reino eterno de Cristo, que esses sofrimentos todos cessarão. Mas aqui, de uma maneira específica, enquanto estamos vivendo, há consolo para o choro que chora por causa do pecado. O nosso próprio pecado. O pecado da nossa família. O pecado da igreja. O pecado da sociedade. Feliz é a pessoa que consegue perceber quão mal é o pecado em todas essas instâncias e que, tocado pelo choro, tocado pela tristeza, que essa visão nos traz, busca o conforto e o consolo na fonte correta. Eu diria, meus irmãos, que pregar sobre esse tema não é um tema fácil, porque eu também sou um pecador, e eu conheço os meus pecados, eu sei como dói ser um pecador, eu preferia estar ouvindo. Mas vamos aprender com vários exemplos na palavra de Deus, como é que algumas pessoas choraram pelos seus pecados. Isaías, por exemplo, ele lamentou o seu pecado e o pecado das pessoas à volta dele, do povo de impuros lábios com quem ele vivia, e ele lamentou. E ele era um profeta da mais alta qualidade no panteão dos profetas do Antigo Testamento. Isso nos ensina uma verdade antiga, meus irmãos, de que na balança do santuário, ninguém passa ileso quando somos pesados por Deus, na presença de Deus. Nem Isaías escapou. Davi também, um homem amado de Deus, chorou por causa do seu pecado. Nós sabemos a experiência trágica, dramática que ele teve com o seu pecado, com Batseba, e ele escreve o Salmo 51. E o John Stott, ele aponta o Salmo 51 como o melhor exemplo, a melhor passagem bíblica que exemplifica o choro abençoado. Davi disse: eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pedro também chorou amargamente quando ele tomou consciência do seu pecado. E olha que coisa triste, meus irmãos, isso acontece comigo, eu acredito que com você também. Às vezes passam anos e você não enxerga que o tempo todo ali havia um pecado no seu coração, no seu estilo de ser, no seu estilo de vida. A gente fica cego por muito tempo e um dia, quando a ficha cai, a vontade que dá é essa mesmo, de chorar amargamente, que foi o que aconteceu com Pedro. Ficou cego por um tempo,
conseguiu negar a Jesus várias vezes, praguejando, e quando finalmente caiu a ficha, ele se derreteu em lágrimas pelo seu pecado. O Dr. Russell Shedd conta de um avivamento muito conhecido na história dos avivamentos, sob a liderança do missionário reformado David Brainerd, que era genro de outro grande nome reformado, Jonathan Edwards. Ele trabalhava com os índios em New Jersey, nos Estados Unidos, e ali conta a história que os indígenas tinham dores de consciência tão fortes quando ouviram a pregação de Brainerd, que eles rolavam literalmente no chão por horas seguidas, pedindo a misericórdia de Deus. Parece exagero, parece coisa assim, né, de grupos que nós até não simpatizamos muito com expressões exteriores exageradas, mas o testemunho é de que era algo legítimo, obra do Espírito Santo. Talvez a gente não precise, com certeza, rolar literalmente no chão, mas também não nos doermos por causa dos nossos pecados. É algo muito triste, meus irmãos, que todos nós estamos sujeitos. Muitas vezes somos, então, levianos com o nosso pecado e não temos chorado diante de Deus por aquilo que ainda somos, por aquilo que nós ainda fazemos. Stott também diz que existem lágrimas cristãs, e são poucos os que as derramam, especialmente no nosso caso, como reformados, porque nós muitas vezes exageramos a pressão em cima da graça de Deus, e nós tiramos a pressão devida do pecado, fazemos pouco do pecado que nós praticamos. Esse é o choro, meus irmãos, do verdadeiro arrependimento. É disso que fala essa bem-aventurança. No boletim de hoje, o pastor Walter, ele fez uma síntese de um excelente artigo que resume um excelente livro de Thomas Watson, um presbiteriano do século XVIII, século XVII, um puritano. E Thomas Watson escreveu um livro chamado A Doutrina do Arrependimento. E ele identifica ali as marcas do verdadeiro arrependimento. Eu queria trazer para vocês, e depois recomendar, não deixe de ler o boletim, e ir atrás, inclusive, da indicação do link onde está essa mensagem. O que é o verdadeiro arrependimento? Arrependimento, meus irmãos, que precisa haver no meu coração e no seu coração, é uma dádiva de Deus. Nenhum de nós é capaz de chegar a isso, porque, de repente, nós tomamos consciência. Nós precisamos da ajuda de Deus para fazer esse autoexame e encontrar, de fato, o que precisa ser encontrado no nosso coração. Portanto, é a presença de Deus que derrama luz nas trevas que existem dentro de nós e nos permite enxergar isso, e então nós somos surpreendidos e humilhados por perceber quanta maldade ainda existe no nosso coração. E quando o verdadeiro arrependimento então começa a surgir dentro de nós, a pessoa que está arrependida, aquele coração que estava endurecido, começa a se derreter. O termo bíblico é rasgar o coração diante de Deus, envergonhados. O arrependimento, meus irmãos, ele vem acompanhado de vergonha mesmo. Vergonha diante de Deus, porque nós abusamos do amor de Deus. Nós fazemos pouco da santidade de Deus. Nós desprezamos a palavra de Deus por causa dos nossos pecados. E então, a confissão de pecados. E quando há confissão de pecados de verdade, Watson dizia, a gente não confessa assim, no atacado, Senhor, perdoa a multidão dos nossos pecados. Isso é um jargão evangélico, em muitas igrejas presbiterianas, lamentável. Perdoa-nos, Senhor, a multidão dos nossos pecados. Primeiro, que se tiver assim como uma multidão, o negócio está feio, né? Segundo, porque uma multidão e nada é a mesma coisa. Watson dizia, a confissão sincera de um arrependimento verdadeiro, ela dá nome, porque ela identifica. A luz de Deus mostra, opa, é isso aqui, vaidade, mentira, imoralidade. Então, a confissão específica de pecado. E nesse verdadeiro arrependimento não há um remorso superficial do tipo de que quando você lembra do que fez ou deixou de fazer, falou, etc., não há prazer naquela lembrança, nem orgulho naquela lembrança.
eu fiz, não está errado, mas eu fiz mesmo. Eu não levo desaforo para casa, né? Ainda se orgulha de ter agido na carne. Ou se lembra de prazeres carnais que desonram a Deus, mas foi bom, achei bom. O verdadeiro arrependimento, ele nos faz sentir ódio e nojo de nós mesmos e dos pecados que nós cometemos. Os profetas diziam isso, que quando o Messias viesse para restaurar o povo de Israel, que eles teriam nojo daquilo que eles fizeram, que os levou ao exílio. Isso vale para nós também, meus irmãos. O pecado, uma vez reconhecido, confessado, arrependido, nos deixa também perplexos com a paciência de Deus. Você já passou por isso? Anos e anos a gente vai caminhando com Deus, e quando a ficha um dia cai por pecados específicos na nossa vida, a gente fala, como foi que Deus tolerou até aqui? Como é que Ele me deixou vivo e ainda abençoou tantas coisas na minha vida, apesar dos meus pecados que ainda precisavam ser tratados? E o verdadeiro arrependimento também nos leva ao desejo e à atitude para uma mudança de conversão. E isso não na nossa força, sempre na dependência da graça de Deus. Por isso, um dos pais da igreja na antiguidade, Gregório de Nazianzo, ele chamou o arrependimento, a confissão do arrependimento, como um bálsamo para a alma ferida pelo próprio pecado. Mas, infelizmente, meus irmãos, na realidade evangélica mundial e brasileira, arrependimento é uma das palavras menos utilizadas, faladas e praticadas nos nossos dias. Você e eu temos chorado pelos nossos pecados? Você tem chorado pelos seus pecados? Não precisa literalmente derramar lágrimas, mas estar contrito no seu coração, quebrantado no seu coração, por se perceber ainda um grande pecador. É preciso se arrepender hoje. E é melhor se arrepender hoje do que deixar passar o tempo e a oportunidade. Há pessoas que não querem chorar hoje pelos seus pecados, mas vão ter que chorar por eles um dia. A palavra de Deus nos diz que aqueles que não se submeterem a Jesus, arrependidos, chorando pelos seus pecados, buscando em Cristo o perdão e a salvação eterna das suas almas, essas pessoas vão chorar depois. Jesus disse assim: ai de vós, que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos, e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. É preciso se arrepender agora. E não basta dizer que levantou a mão num apelo pastoral, ficou emocionado e foi à frente. Isso não resolve. Decisão por Jesus não salva ninguém. Pode coincidir a decisão com o coração quebrantado. Mas o que realmente vai criar a oportunidade para o perdão e a salvação é o coração quebrantado, arrependido, que chora pelos seus pecados. E se você já nasceu de novo, essa mensagem é voltada também para nós. Nós precisamos chorar pelos nossos pecados continuamente. É preciso chorar na nossa alma por aquilo que tem ferido a nossa alma com os nossos próprios pecados. E a lista aqui, você sabe, é sem fim. Mas só para não ficar tão abstrato, seriam mentiras pelas quais você precisa chorar diante de Deus, seriam maledicências, prazer de falar mal dos outros, seria a imoralidade, pornografia, adultério, seria a ira, temperamento descontrolado, a inveja do próximo, ou a insatisfação com o que se tem, a precipitação nas decisões, o medo e a insegurança, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, pelo que você e eu precisamos chorar por pecados miseráveis que há na nossa vida. Mas o consolo para o pranto, esse pranto do arrependido vem de Jesus, e essa é a parte final e a verdade final que compartilhamos. Felizes os infelizes. Essa é uma bem-aventurança que é
que fala de um choro abençoado, e um choro abençoado porque há remédio para ele, há consolo para ele. E quem nos traz esse consolo é Jesus. Feliz quem chora pelo pecado, não ficará sem o consolo para o seu coração. Jesus recebeu essa incumbência do Pai quando ele foi enviado ao mundo. Ele um dia entrou numa sinagoga, pegou o rolo do profeta Isaías, abriu e leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu, que me enviou para proclamar libertação aos cativos, para pôr em liberdade os oprimidos. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus veio para isso, para enxugar as lágrimas daqueles que choram, esse choro abençoado. A única resposta apropriada, meus irmãos, para o pecado que existe no nosso coração deveria ser o choro profundo, mas também o único conforto verdadeiro para o nosso choro, para esse choro, é a obra de Jesus Cristo. Sua obra na cruz, redentora, que elimina de sobre nós o peso da culpa pelos nossos pecados e que nos ajuda a viver em santidade e aprendermos a viver como Ele deseja que nós vivamos, dizendo não ao pecado e vivendo para Deus. Esse é o consolo, então, daqueles que se sentem finalmente perdoados, finalmente reconciliados com Deus, que não se sentem mais em inimizade com Deus, sentem que o amor de Deus agora foi franqueado à sua vida e ao seu coração, se sentem acolhidos na presença de Deus, não precisam mais viver com raiva nesse mundo, raiva de tudo, raiva das pessoas, porque ele se sente amado e o amor de Deus foi derramado abundantemente no seu coração. Esse é o consolo, meus irmãos, de saber que nós somos mais do que meramente perdoados apenas, mas que também estamos sendo transformados e aprendendo a viver não mais no pecado, mas a viver como Jesus e a ser como Jesus também. João disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar pecados e purificar de toda injustiça. Perdoa e transforma, absolve e purifica, é o que a palavra de Deus nos diz, que é a promessa do Senhor que traz conforto, portanto, ao nosso coração. É o consolo, meus irmãos, de saber que vivíamos escravizados pelo pecado, e talvez alguns ainda vivam aqui, ou quem nos assiste de casa, e o pecado, quando escraviza, ele é altamente deletério, são vícios, são vilezas morais que há no coração de cada um de nós, e quando o pecado escraviza, ele desestrutura a nossa psique, desestrutura nossas emoções, nosso relacionamento, afeta a vida em família, afeta a vida no trabalho, em sociedade, e Jesus nos dá o consolo de saber que nós não precisamos mais ser escravos do pecado. Ele disse que todo que comete pecado é escravo do pecado, mas se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse é o paradoxo das bem-aventuranças, no caso de hoje, do choro abençoado, meus irmãos. Você quer ser feliz? Estabeleça como uma das 8 metas para o seu projeto de felicidade pessoal, aprendermos a chorar pelos nossos pecados. Comece a chorar. Por isso que é preciso ser humilde de espírito, pobre de espírito. Porque se não houver humildade, se o coração for duro, orgulhoso, ele nunca vai reconhecer o que há dentro de si e a necessidade e consequentemente, chorar pelos seus pecados. Reconheçamos, meus irmãos, que feliz é quem chora pelo pecado, não ficaremos sem o consolo do Senhor. Esse choro, ele é consolável para os arrependidos. Enxergue-se, enxerguemo-nos, meus queridos, mas não se afunde no seu choro. Equilibre esse choro, tendo diante dos seus olhos, ao mesmo tempo que o seu pecado, a promessa do perdão, da libertação, do consolo dos nossos pecados. Seu choro será um choro abençoado, se ele resultar em novo nascimento na família de Deus. Seu choro será um choro abençoado, se ele decorrer do crescimento espiritual e resultar em maior crescimento espiritual. Que assim Deus nos abençoe, meus irmãos, para que essa aqui seja uma comunidade de chorões. Amém, irmãos?